Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada e sócia da Engrácio, um escritório especializado há mais de 20 anos em direito previdenciário. Muito tem se falado sobre um projeto que está em andamento e que discute mudanças consideráveis na aposentadoria especial, que foi uma das aposentadorias mais prejudicadas com a reforma da Previdência de 2019. De forma breve e resumida, a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria que existe dentro do INSS destinada àquelas pessoas que trabalham com exposição a condições que são prejudiciais à sua saúde ou que podem ali expor a um risco à sua integridade física. E esse projeto de lei 42 de 2023, qual é o objetivo dele? Propor mudanças na aposentadoria especial, porque as mudanças que tiveram com a reforma da Previdência de 2019 elas foram muito prejudiciais para os segurados. A gente passou a ter uma exigência de idade mínima, de pontuação, porque pontuação nada mais é do que a soma da idade com o tempo de contribuição. A aposentadoria especial deixou de ser integral. Agora, ela está relacionada com o tempo de trabalho que a pessoa tem. Praticamente segue a mesma regra de cálculo de uma aposentadoria por idade, só que para uma pessoa que trabalhou em condições diferenciadas. A gente teve também uma perda de direitos para aquelas pessoas que trabalham com periculosidade, porque a reforma ela deixou de considerar a periculosidade como um ponto que daria direito a uma aposentadoria especial. Em linhas gerais, o que é que o projeto de lei 42 de 2023 previa, né? Os principais pontos. Trazer ali uma aposentadoria especial sem idade mínima ou sem pontuação, então tirar esse requisito. Para se aposentar pela especial, as pessoas teriam que cumprir o tempo mínimo de contribuição na condição especial, independente da idade. Trazia também ali a possibilidade de uma aposentadoria especial ser integral, como era antes da reforma. Aposentadoria especial média das contribuições desde julho de 94 integral, sem nenhum redutor. Pretendia retomar a proteção da aposentadoria especial por periculosidade e aí também esse projeto tratava da conversão de tempo especial em comum. As pessoas podem ter uma atividade especial apenas em um período da sua vida, por exemplo. Começou como médico atuando, trabalhou lá por 10 anos como médico e depois resolveu mudar de profissão ou então resolveu abrir um consultório, mas não para atender. Abriu um consultório e colocou lá no consultório uma equipe de médicos que esses sim fariam os atendimentos dos pacientes. E essa conversão de tempo especial, ela possibilitava pelo menos, que este tempo de trabalho em condições especiais, ele contasse como um tempo a mais. Então, a pessoa não entraria numa aposentadoria especial, que ela teria lá os 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, mas se ela tinha lá 10 anos, esses 10 anos ganhariam um adicional. Geralmente de 40% para os homens e de 20% para as mulheres. Então, a gente está falando de 10 anos que virariam 14 anos para o homem, 10 anos que para a mulher virariam 12 anos. Então, é um aumento considerável. A Emenda Constitucional 103 de 2019, ela passou a proibir, vedar essa conversão de tempo especial em comum. Então, para os períodos trabalhados em atividade especial até a nossa reforma, é possível essa conversão. Se esse período de trabalho em atividade especial foi depois da reforma, aí a pessoa não ganha mais esse tempo adicional. Por essa conversão, muitas pessoas conseguiam se aposentar de forma antecipada, mesmo não sendo pela especial. Hoje, isso já não é mais possível. E uma das ideias era que essa conversão voltasse. Acontece que o projeto foi aprovado? Só que foi aprovado em uma comissão. E o fato de ter sido aprovado em uma comissão não faz com que a aposentadoria especial seja como era antes, que todas as mudanças da reforma sejam canceladas. Não. Tiveram pontos que foram positivos, tiveram pontos que não foram positivos. Por quê? Primeiro, a gente teve uma proposta desse projeto de lei. Aí teve a aprovação na Comissão de Trabalho da Câmara.
Nessa aprovação, eles mudaram algumas coisas. Então tá ali de forma expressa no que foi aprovado na comissão de que a conversão realmente é só até a data da reforma. Então, esse é um ponto negativo. Só que, nesse texto que foi aprovado, a gente tem uma série de outros pontos que são positivos e trago aqui os principais para você. Primeiro, é uma mudança na idade mínima. O que foi aprovado não dispensa o cumprimento de idade mínima, porém, a idade é bem reduzida. Então, para aqueles casos de aposentadoria especial, que a pessoa precisa ter 15 anos de atividade especial, que é daquele trabalhador, aquela trabalhadora que está na linha de frente de produção em mina subterrânea. Nessa hipótese que a pessoa precisaria ter 15 anos de atividade especial, a idade mínima seria 40 anos. Aí a aposentadoria especial, que exige os 20 anos, que é para quem trabalha em mineração subterrânea, mas não está na linha de frente de produção, ou para aquelas pessoas que trabalham com exposição ao amianto ou ao asbesto. Essas pessoas, além de ter os 20 anos de atividade especial comprovados, precisariam de uma idade mínima de 45 anos. 45 anos é uma idade mínima reduzida, então é um ponto muito positivo. Porque antes a gente estava falando de idades para cima dos 50 anos. Por fim, a atividade especial que exige a comprovação de 25 anos, que é o caso mais comum. Além de ter os 25 anos de atividade especial, o texto prevê uma idade mínima de 48 anos. Antes da reforma, qual que era a realidade? Se a gente pensa um segurado que começou a trabalhar com atividade especial aos 18 anos de idade, ele completaria 25 anos de trabalho aos 43. Então, se aqui a gente está falando de 48, não fica tão distante do que era antes da nossa reforma. Então, é um ponto positivo essa previsão. Só que tem mais algumas mudanças para essa aposentadoria. Por quê? Para essa de 25 anos, o que foi aprovado na Comissão do Trabalho, é a previsão de que essa aposentadoria caberia também para quem exerce atividade de metalurgia, se comprovada a exposição aos agentes nocivos, não é apenas ali pela profissão, para os eletricitários com exposição à eletricidade. Então, quando eu falo em eletricidade, eu estou falando de periculosidade, uma coisa que a reforma deixou de prever. E também para as atividades de vigilância, independentemente do uso de arma de fogo permanente, que é um assunto que até hoje tem discussão. Pode, não pode, mesmo que seja sem arma de fogo? Isso não foi encerrado, nos nossos tribunais superiores. E aí, o que foi aprovado na comissão tem essa previsão. Outro ponto importante, antes que eu me esqueça de falar para vocês, é com relação ao cálculo da aposentadoria. No texto que foi aprovado, eles preveem que a aposentadoria especial deve ser de 100% do salário de benefício. O salário de benefício é a média das contribuições. Que aí hoje nós calculamos pela média de 100% das contribuições desde julho de 94. Então eu tenho, infelizmente, um corte do que seria a possibilidade de continuar convertendo o tempo especial em comum, mas eu tenho ali um texto que me traz uma idade mínima reduzida e que amplia o direito das pessoas, porque traz a questão da periculosidade, que quando a gente fala de alguém que trabalha na vigilância, com ou sem arma de fogo, a gente está falando de uma atividade perigosa. Significa que todas essas mudanças que eu acabei de explicar estão valendo? Não, não significa. Por quê? Porque ainda tem que passar por outras 3 comissões. Então, ainda tem chão pela frente. Mas essa primeira aprovação, ela já representou um avanço. Tem pontos positivos? Tem pontos negativos também, mas eu vejo mais como positivo do que negativo. Só que a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. Foi uma primeira vitória, mas existem vários outros passos ainda que precisam ser dados. Então, esse é o momento atual. Agora, o que é que a gente faz? Agora tem que acompanhar para entender como é que vai
seguir esse projeto e efetivamente se ele será aprovado de vez. Lembrando que ao longo dessas comissões que ainda vai passar, ao longo dos próximos passos, esse texto ele pode ser alterado. Assim como já teve alteração do que foi proposto lá em 2023 para o que foi aprovado agora em 2024. E a gente só vai saber de fato como é que vai ficar quando for definitivamente aprovado. E é por isso que, se você tem interesse em estar atualizado, estar atualizada sobre esse projeto e sobre essas mudanças na aposentadoria especial, se inscreve aqui no canal para receber os conteúdos trazendo essas atualizações, porque é uma aposentadoria que, se passar como está agora, por exemplo, será excelente para muitas pessoas que perderam essa proteção com a reforma. Então se inscreve aqui no canal para não perder nada e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, o YouTube entende que você quer receber um aviso todas as vezes que tiver novos conteúdos, e assim você fica por dentro, não apenas do PLP 42, mas também sobre todas as outras questões que envolvem as aposentadorias do INSS, que eu sei, pela minha experiência, que é um assunto de interesse de todo mundo. Afinal, todo mundo quer se aposentar algum dia. Para alguns, a aposentadoria está mais distante, para outros está em data mais próxima, mas todo mundo anseia com esse momento e tem ali as suas expectativas.